E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Mediários e o tema de hoje é o ciclo básico dos currículos de medicina. Então, só para contextualizar rapidinho para quem não sabe, o currículo tradicional das faculdades de medicina aqui do Brasil são divididas em 3 ciclos. Os 2 primeiros anos são chamados de ciclo básico, o terceiro e o quarto ano é o ciclo clínico e os 2 últimos anos é o internato. Muita gente não gosta do ciclo básico porque acha que é uma coisa muito longe da prática médica, muito longe do que queria quando escolheu fazer medicina. Isso porque quando a gente entra na faculdade e tem esse ciclo básico, as matérias que a gente tem são matérias muito gerais, são os fundamentos da medicina, né? Os fundamentos da ciência, assim. Então a gente tem matéria de biologia celular, então a gente volta a aprender coisas da célula, o funcionamento, tudo microscópico. Tem histologia, que é ver os tecidos, e embriologia, que é tipo a origem, como que se desenvolve, várias matérias assim. Isso é um pouco longe mesmo, você não vê doenças, você não tem contato com pacientes, então são coisas que fazem com que muita gente não goste tanto do ciclo básico, mas a gente vai tentar explicar para vocês um pouco mais de como que é isso e os pontos positivos também desse ciclo. Apesar de muitas faculdades estarem mudando o seu tipo de ensino, o seu currículo, esse modo de divisão em 3 ciclos ainda é o mais usado nas faculdades de medicina do Brasil. Apesar da nossa faculdade aqui de medicina da USP estar mudando o seu currículo, as novas turmas já não têm essa divisão tão clara, essa estrutura foi a nossa, a que a gente estudou. Por isso que a gente vai falar para vocês a nossa experiência. Bom, então no nosso primeiro semestre aqui na Faculdade de Medicina, as matérias que a gente teve foram fisiologia celular, biologia molecular, bioquímica, anatomia e introdução à medicina. Na verdade, eles criaram essa matéria introdução à medicina só para tentar inserir a gente um pouco na prática médica, porque como a Bianca falou, logo que a gente entra na faculdade, a gente tem muito pouco contato com o paciente, a gente tem muito pouco contato com a medicina em si, e a gente fica mais imerso nessas outras matérias que eu acabei de citar. E tem tanto essa divisão, assim, clara pra gente, que nossas aulas são mais na cidade universitária, a gente fica longe do hospital. Os professores que dão essas aulas não são médicos, a maioria são os pesquisadores dessas áreas, então por isso cria um certo distanciamento. Quando a gente chega na faculdade, primeiro semestre, como a gente é bem perdido, dá uma dimensão maior, assim, parece que tudo é muito mais difícil, muito mais complexo, e a gente já chega tendo essas matérias, por exemplo, bioquímica, que é bem complicada, né? Vias metabólicas e muita coisa técnica que depois no final das contas a gente acha que não vai mais usar quando a gente virar médico, né? Então tudo isso causa um certo conflito na nossa vivência dos primeiros semestres. E no segundo semestre a gente continuou com essas matérias, a gente começou a ter anatomia de cada segmento, fisiologia de cada segmento também, cada sistema, por exemplo, fisiologia cardíaca, fisiologia digestória, a gente também teve histologia e embriologia. No terceiro semestre, a gente continuou tendo essas fisiologias e anatomias de sistemas, e além disso a gente ainda teve genética e microbiologia. Para quem não gosta dessa parte de vírus, de bactérias, foi super difícil. E no quarto semestre a gente teve como se fosse uma transição para o ciclo clínico, então a gente teve a matéria de propedêutica médica, primeiro bloco, aquela matéria que a gente comentou para vocês em outro vídeo, e também a gente teve uma matéria chamada Bases Clínicas e Fisiopatológicas das Doenças. Então foi um semestre bem intenso que a gente ia tendo cada sistema, as suas principais doenças e uma revisão de aspectos anatômicos e de fisiopatologia também. E outra coisa que a gente teve nesse segundo ano, então terceiro e quarto semestre, foi uma matéria chamada Patologia Geral. Então a gente tinha discussão de casos, a gente via autópsias e também foi uma introdução a essa parte mais conhecendo as doenças e os efeitos que ela causa no corpo. Então agora comentando um pouquinho sobre a importância que o ciclo básico tem para a nossa formação geral como todo no nosso ensino médico. Como a Bianca falou, muita gente quando entra na faculdade tem um certo estranhamento, porque não tá vendo a medicina tão de perto assim, é meio que uma coisa indireta. Você tá vendo os processos morfológicos e patológicos acontecerem no nível microscópico, no nível celular, que tem efeito sistêmico, tem um efeito no corpo como um todo, mas é um pouco uma abstração para você entender esse geral. Mas eu gostaria de salientar que aqui na faculdade, na nossa época, e também acho que em quase todas as outras faculdades,
está tendo um esforço muito grande de integrar os ciclos. Então, nessas matérias mesmo, por exemplo, bioquímica, biologia celular, apesar de a gente estar vendo a paciente, eles sempre tentam citar qual a importância disso para a nossa formação futura como médicos. Então, por exemplo, bioquímica, a gente aprende lá sobre o pH. Tem um monte de conta lá de gráficos, umas moléculas estranhas, que se a gente pegasse aquilo lá e ficasse lendo, a gente não ia entender muito qual a utilidade daquilo para o nosso futuro. Mas os professores, eles sempre falam, não, vocês têm que saber isso do pH, porque é importante, porque o paciente pode ter acidose, pode ter essa situação que ele vai se complicar por causa disso. Na biologia celular é a mesma coisa, tem muitas doenças cuja causa estão no nível celular, na estrutura da célula, e os professores sempre falam, então toma cuidado, se der um problema, sei lá, no lisossomo, na membrana celular, pode acontecer isso e causar essa doença. Então a gente não ficava totalmente no escuro, assim, a gente tinha uma certa noção do porquê aquilo era importante pra gente. Inclusive em algumas aulas, por exemplo, anatomia, eles tentavam levar algum clínico, algum médico para mostrar alguns casos clínicos. Não foi algo tão profundo igual a gente depois teve nos anos seguintes, mas já foi muito animador, a gente conseguiu entender por que era importante a gente aprender determinados assuntos. Isso nos motivou assim um pouco. E agora que a gente está no 4º ano, então a gente está passando pelo ciclo clínico, a gente consegue perceber o quanto essa parte básica ela é muito importante e essencial para que a gente compreenda bem as doenças e os tratamentos. Muito essa parte de tratamento também. E a gente queria deixar um alerta, porque a gente sabe que muita gente, quando está passando por essa parte, acaba desprezando um pouco esses conteúdos, levando de qualquer jeito. E mais pra frente vocês vão ver que é muito necessário. Agora, quando a gente está no clínico, é complicado de você voltar para aprender a bioquímica, a fisiologia. É bom você ter aquilo só para você revisar. E eu diria que você saber muito bem as matérias básicas é o que diferencia você fazer as coisas no automático na medicina. Você dá um tratamento lá porque você sabe que dá certo, mas por que dá certo, sabe? O porquê tá no ciclo básico, né? Porque aquele remédio age daquele jeito, porque aquela doença tem essa progressão específica, porque as células são destruídas daquela forma. Todas essas respostas estão no ciclo básico e isso diferencia os médicos que realmente têm domínio da matéria, do conteúdo, dos médicos que fazem só porque acham que é assim. O ciclo básico também é super importante para quem pensa em seguir a área acadêmica, de pesquisa, porque a partir desses fundamentos você consegue raciocinar e fazer hipóteses de o que está certo, o que está errado, por que está acontecendo isso nessa doença, por que o meu tratamento não está evoluindo, muitas coisas. Então, quem tem interesse já vai prestando atenção nisso. Então, a gente falou bastante coisa aqui no vídeo, mas só para sintetizar o que a gente pensa sobre o ciclo básico, a gente acha que realmente, às vezes, dá um pouco de desânimo de você não estar vendo o paciente logo que você entra na faculdade, de você estar vendo a doença como um todo e ficar vendo mais aquela parte molecular e microscópica. Até porque às vezes os professores são especialistas na área que eles estão dando aula, então eles dão com muitos detalhes e às vezes a gente não consegue enxergar por que a gente vai usar tudo aquilo, para que vai ser útil. Mas como a gente falou, é muito importante. Isso diferencia um bom médico do mais ou menos, realmente. E esses conteúdos são realmente a base para você ter um bom entendimento da clínica médica, do raciocínio fisiopatológico que é necessário para a nossa profissão. Então a gente alerta vocês, recomenda que vocês não desprezem os conteúdos e se dediquem ao máximo para aprender, porque quando vocês chegam mais para frente, vocês começam a ver como foi importante ter aprendido aquilo. Se vocês se interessarem pelo assunto, falem pra gente que a gente vai fazer vídeos explicando de cada matéria, igual a gente fez para anatomia e para propedêutica médica, a gente pretende fazer para patologia, para biologia celular, mostrar para vocês livros e mais detalhes das matérias. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que a gente trouxe sobre esse momento do nosso ensino, da nossa formação. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, que a gente vai colocar aqui na tela, e também de entrar em contato com a gente pela nossa caixa postal. Até a próxima, pessoal!